era mês de dezembro e a gente estava combinando de ir pra casa de uma tia minha. A gente que eu falo era eu, meus pais, a minha irmã e o meu cunhado. Essa tia minha, ela mora na beirada de um lago, então praticamente todas as férias que a gente ia pra lá. E era meu cunhado que ia dirigindo o carro. E tinha ficado combinado a gente sair daqui 5 horas da manhã para chegar lá bem cedinho, porque daqui até lá é mais ou menos 7 horas de viagem de carro. Só que o que aconteceu? O nosso carro teve um problema lá numa peça, eu não sei explicar bem porque eu não entendo bem de carro. Eu só lembro que o meu pai falou assim que não era algo assim tão grave que tinha estragado no carro, mas que devido à viagem ser tão longe, não era bom a gente sair daquele jeito. Então a gente ia esperar ficar mais tarde um pouco para dar tempo de um mecânico vir trocar essa peça e a gente ir. Só que o mecânico enrolou e chegou para olhar o carro, já era mais de 9 horas. E a gente foi conseguir sair, já era mais de 11 horas. E o meu cunhado, ele já é todo estressado, já é o normal dele. Então ele já saiu todo nervoso, porque tava saindo atrasado, não sei o que tem. Eu lembro que a minha mãe chegou até a brigar com ele, sabe? Falar assim, pra que um estresse besta desse? Nenhum de nós tem compromisso lá, a gente tá indo a passeio, a férias mesmo, para com isso. Mas o meu cunhado já é estressado de nascença, não tem como não. E nisso eu lembro que o meu cunhado, ele xingava tanto na BR, sabe? E tava todo mundo com tanto medo dentro do carro, porque, tipo, ele tava correndo mesmo e cortando e xingando. Nossa, ele tava muito nervoso. Eu acho que se tivesse jeito da gente pedir pra voltar, a gente tinha pedido. E nisso, na BR, 2 carretas meio que empatou na nossa frente, ficou as 2 andando colado e bem devagar. E meu cunhado já tava não aguentando mais de agonia, de vontade de cortar essa carreta. E aí teve uma hora que ele não aguentou e deu seta e fez para poder cortar. Só que o que acontece? Essa BR era de mão dupla. E do jeito que ele foi para cortar, veio um carro de lá também e a gente acabou batendo de frente. E o que eu lembro do momento exato do acidente, a primeira coisa foi um barulho muito grande, assim, que meio que até parece que entupiu o meu ouvido de tão que foi um barulho grande. E depois eu lembro do nosso carro também, tipo, voando, sabe, da onde que a gente tava pra outra pista. Essa cena eu lembro em câmera lenta como se fosse um filme mesmo, a gente voando assim. E a última coisa que eu lembro foi que eu senti como se uma força, uma coisa muito pesada tivesse caído em cima de mim, que eu senti os meus ossos quebrando, mas só que não foi. Essa pressão que eu senti foi do nosso carro batendo no asfalto, como a gente voou. E depois disso, as únicas coisas que eu sei foi as coisas que a minha mãe contou, que o pessoal do outro carro tava lá, era um casal, e um morreu na hora ali no lugar, e o outro foi levado para o hospital, e a gente não soube notícia mais. E do nosso carro, todo mundo ficou muito machucado, é claro, todo mundo teve várias fraturas, quebrou o braço, quebrou perna, quebrou costela, mas a que ficou em caso mais grave fui eu, que eu tive traumatismo craniano, fraturei várias costelas também, meu cérebro ficou muito inchado. Então, quando me levaram para o hospital, minha mãe disse que já correram comigo para UTI mesmo, sabe? E os médicos chegou a desenganar, falou assim que eu não ia sobreviver, que eu já cheguei praticamente morta na emergência. Depois disso, eu tive várias outras complicações também que eu não sei nem explicar direito, que minha mãe conta. E os médicos chegou a sugerir para minha mãe que desligasse os aparelhos, porque eles falaram assim para minha mãe que eu já estava praticamente morta, que o que estava me mantendo viva era só os aparelhos. Que se por um milagre de Deus eles desligassem aqueles aparelhos e eu chegasse a acordar, chegasse a sobreviver, eu não ia viver, eu ia vegetar, porque meu cérebro estava parado há tanto tempo que eu não ia andar mais, eu não ia falar, eu não ia alimentar mais, a não ser por sonda, eu ia viver à custa de aparelho. E a minha mãe falou assim que em momento algum ela não aceitou isso, ela falou assim que não, que acreditava em Deus, que eu ia acordar, sabe? E ela foi firme. E ela conta que foi uma luta muito grande, que eu tive pneumonia, tive não sei o que, eu tive que fazer hemodiálise na UTI, que meus rins também não estavam funcionando. Foi uma luta muito grande. E a minha mãe fala que ela nunca ficou um dia sem ir me visitar, que no meu aniversário ela fez questão de levar bolo, decorar o quarto, cantar parabéns, porque ela queria que eu sentisse que ela estava ali, que ela não tinha desistido de mim em momento algum. E aí ela conta que um dia, do nada, ela levantou com muita vontade de me dar banho. Banho assim, porque como eu tava na UTI, toda entubada, toda cheia de aparelho, é óbvio que não era banho que eu tomava, mas limpar com lencinho. E ela foi e pediu a enfermeira para deixar, e a enfermeira não deixou, porque as regras na UTI é muito restrita. E ela conta que ela insistiu até vencer a enfermeira no cansaço.
E nisso ela disse que foi torcendo o paninho, molhando, enxaguando e me limpando e conversando comigo, como se eu estivesse ouvindo, como se eu estivesse entendendo. Quando do nada eu abri o olho e ela disse que foi um susto, que ela não sabe explicar o misto de sentimento que ela sentiu. E realmente foi a primeira cena que eu vi e ouvi. Foi a minha mãe dando aquele grito enorme, saindo correndo, gritando e chorando desesperada e feliz, porque nunca nenhum médico deu um pingo de esperança para ela que eu fosse acordar um dia. E o engraçado é que a única coisa que eu lembro de todo esse tempo que eu passei em coma foi de um sonho que eu tava tomando banho e foi minutos antes de eu acordar. E aí, depois disso, os médicos ficou algum dia fazendo vários exames em mim para saber as sequelas que eu tinha acarretado aquilo, né? Porque nenhum deles acreditava que eu ia ficar totalmente sã, totalmente curada, porque foi um ano que o cérebro ficou sem trabalhar, sem movimentar. E aí fizeram o teste para saber se eu ia andar, se eu ia falar, sabe? Deu tudo ok, ninguém acreditando. A única coisa, sequela que eu fiquei, que eu nem é sequela, é uma coisa natural mesmo, foi que os meus músculos atrofiou. Porque ficou muito tempo parado sem movimentar. Então eu tive que fazer muita sessão de fisioterapia. Foi quase um ano depois também fazendo fisioterapia para mim recuperar todos os meus movimentos. Inclusive fisioterapia respiratória para o meu pulmão voltar a aprender a respirar sozinho, sem ajuda de máquina. Mas a sensação de acordar depois de ficar um ano inteirinho em coma é muito estranha, sabe? Porque pra mim, pra gente que passou, é como se eu tivesse dormido uma noite normal. Mas pra todo mundo que tá em volta, não. Foi 365 dias. Todo mundo viveu, todo mundo fez coisas. Fulano engravidou, ciclano casou. O tempo não parou por causa da gente. É muito estranho. E você acorda de uma hora pra outra, como se você tivesse dormido, sei lá, 10 minutos, uma noite. Mas quando você abre o olho, tá tudo muito diferente. É muito estranho mesmo, eu não sei explicar. Eu só sei que hoje em dia eu dou valor a cada detalhe que acontece na minha vida. Até um sol que tá rachando de quente, que tá todo mundo reclamando. Eu agradeço, porque eu passei um ano inteirinho praticamente morta. E essa história não é minha, foi apenas uma interpretação de uma das histórias que eu recebo lá no meu Instagram, que tá passando na sua telinha, tá o link na descrição desse vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais dessa interpretação de hoje. Não se esqueça que eu sempre peço deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? E é isso. Beijão, fique com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau, fui!